Olá pessoal, então a terceira parte agora vamos falar sobre a leitura de potências com outros expoentes. A primeira potência que aparece é a 2 com o expoente 4. Então, nós sempre vamos, tirando aqueles casos especiais, agora nós vamos seguir sempre a mesma lógica na resolução dessas potências, tá? Então, por exemplo, eu vou dizer sempre a base como ela é. Então, a base eu vou dizer 2, né? Elevado à quarta potência. Ou, ainda, né, eu posso também escrever 2, vou botar aqui então, 2 elevado ao expoente 4. Simplesmente assim, certo? Então, na outra potenciação, a base, eu vou ler normalmente, 3 elevado à quinta potência. Quinta potência, certo? Ali faltou o N. Ou ainda, 3 elevado ao expoente 5. Certo, pessoal? Então, por aí vai. Então, tu vai... aqui eu botei por algarismo, mas é por extenso, né, pessoal? É como a gente fala, né? Depois eu tenho 2 elevado à nona potência, ou 2 elevado ao expoente 9, e aí fica a teu critério de como tu vai escrever, né? Então, posso 2 elevado Então, eu também poderia escrever, então, 2 elevado à nona potência. Então, eu vou variando aqui só para a gente ir praticando um pouco. 8 elevado à décima ou ficaria mais simples, né? Mais fácil, menos, escreve menos, né? 8 elevado ao expoente 11, né? Também estaria certo. Ok? Aqui um número decimal, normalmente, né? Como eu vou ler, então, 1,7, de forma bem prática. 1,7 elevado outro mesma forma, 0 vírgula elevado elevado ao expoente 10. Então aqui mais algumas leituras, né, de potenciação conforme seu expoente, certo? Que é feito de maneira bem simples e bem prática, certo, gente? Então aqui, tendo finalizado a leitura, nós temos agora o cálculo das potências. Gente, para efetuar o cálculo das potências, a gente vai fazer isso
sempre levando em consideração lá o conceito inicial lá, né, que toda potência é uma multiplicação. Então, aqui no caso de 5 elevado ao cubo, a gente tem, né, isso a gente não precisa escrever, mas pode fazer no cálculo ao lado, né, nós temos, na verdade, 5 vezes 5, 5. Então, na hora que eu multiplico esses valores, eu vou obter 125. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Esse cálculo nós já tínhamos feito anteriormente. Aqui eu tenho 9 elevado ao expoente 1, quer dizer, quantas vezes o 9 se repete? Se repete uma vez. Então, 9 elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Inclusive, a gente diz sempre que toda base elevada ao expoente 1, o resultado é a própria base. Certo? Isso é uma regra importante. A gente tem que sempre lembrar disso. Né? Depois eu tenho 6 elevado ao quadrado. Tá vendo como eu estou lendo já, pessoal? Eu tenho que praticar, eu tenho que ler dessa forma, da forma correta. Expoente 2 eu falo ao quadrado. Lembra a figura bidimensional. Então, o 6 ao quadrado, né, é 6 vezes 6. E é igual, né, a 36. Então, 6 elevado ao quadrado é 36. Aqui eu posso simplesmente pensar no cálculo e tá 36 de forma direta. Aqui eu tenho 1 elevado à quarta potência, ou elevado ao expoente 4. Então, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 de novo. Beleza, pessoal? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 de novo. Quer dizer, o resultado vai ser 1. Ou seja, quando a minha base for 1, o resultado sempre vai ser 1, pelo motivo que nós estamos vendo aqui, que 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1 de novo, e assim vai. Portanto, na próxima, observa que eu tenho expoente 20. Nós não vamos escrever aqui 1 vezes 1 vezes 1, 20 vezes. Nós vamos passar trabalho para quê? Se eu sei que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1, simplesmente eu boto o resultado igual a 1. Aqui tem outra regra, então, que diz o seguinte. Sempre que a base for 1, independente do expoente que a gente tem, o resultado final é 1. O resultado da potência é 1. Então, não há necessidade de fazer cálculo nenhum, simplesmente resolver colocando a conta. Já na outra, eu tenho 2,5 elevado ao quadrado. Pessoal, 2,5 elevado ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Pessoal, e aqui, então, eu montei a continha ao lado para vocês acompanharem, né? E aqui eu chamo a atenção para o seguinte. Pessoal, nós estamos trabalhando com número decimal. Nós temos que levar em consideração as casas decimais. Se eu olhar os fatores, eu tenho 2 casas decimais. Na continha, no resultado final, eu tenho que contar 2 casas decimais da esquerda para a direita. O que eu estou percebendo? Da direita para a esquerda, desculpa. O que eu estou percebendo? O pessoal não está cuidando das casas decimais. Eu vi em tarefas anteriores muitos erros por não estar dando atenção de como funciona a regra. Então eu preciso fazer isso de maneira correta. Eu posso fazer isso aqui sem a vírgula, desde que eu coloque a vírgula na posição correta, que é levando em consideração as casas decimais. Só não é uma conta difícil, precisa ser prestada atenção, certo, gente? Então eu tenho 6,25, que é a resposta da minha conta, da minha potenciação, 6,25. Certo, pessoal? E aqui o mesmo com o 0,2 ao cubo, que seria 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. E aí, pessoal, aqui eu representei a continha. Comecei fazendo 0,2 vezes 0,2. Então, eu cheguei a 0,004. Observa, eu contei as casas decimais e coloquei 2 casas decimais. Feito isso, pessoal, eu multipliquei por vezes 0,2 de novo. Certo? Porque eram 3 aqui. E aí, pessoal, nessa hora, gente, eu tenho 2 casas decimais nesse número, mais uma nessa. Então, eu tenho que contar 3 casas na resposta. Então, faz a conta normalmente, depois conta 1, 2, 3 casas decimais e coloca a vírgula entre os 2 primeiros zeros. Então, eu tenho como 0,008. Certo, pessoal? O que tem que cuidar também? Cuidado que 2 ao quadrado, pessoal, por mais que pareça a mesma conta que 2 vezes 2,
não se pensa da mesma maneira. Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Neste caso aqui, na multiplicação, também vai dar 4, mas é uma coincidência, certo, gente? Porque aqui eu tenho uma potenciação e aqui eu tenho uma multiplicação. Na potenciação, eu fiz aqui o cálculo, né? Usei a multiplicação para resolver e cheguei ao resultado 4. E aqui eu tenho diretamente uma multiplicação que é 4. Observa que 2 ao cubo, gente, é 2 vezes 2 vezes 2. Gente, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Gente, agora, 2 vezes 3, pessoal, não é a mesma coisa que 2 ao cubo. 2 vezes 3, pessoal, é 6. Porque uma é potenciação, outra é multiplicação. Tem que cuidar bem isso. Isso dá muita confusão. Por exemplo, 6 vezes 2, aqui eu tenho uma multiplicação. 6 vezes 2 é 12. Mas 6 vezes 6, pessoal, 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Observa essas diferenças que existem entre multiplicação, uma conta de vezes, e uma conta de potenciação. Tá, pessoal? Então, ficamos por aqui. E aqui no próximo vídeo, então eu vou falar um pouquinho mais sobre umas outras regrinhas que a gente tem que explorar. Certo, pessoal? Então, até daqui a pouquinho a gente continua falando